Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Esse nome lindo, que é o nome de Jesus Cristo. Vamos cantar? Vamos cantar, ó quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Só esse nome pode ser exaltado. Por quê? A morte venceste. Ele rompeu o véu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
esse nome é nome de Jesus. Amém. Que nome poderoso é o nome de Jesus. E é com esse nome que nós temos a certeza que só a tua graça nos basta. Vamos cantar? Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Amém. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa para elevarmos a Ti louvores e súplicas. Obrigada, Senhor, porque nós podemos respirar. Quantos aí, Senhor,
não estão conseguindo respirar nos leitos de hospitais. Nós te suplicamos, Senhor, que Tu venha em encontros dele, ó Pai, e que Tu, Senhor, sopre o Teu fôlego de vida sobre eles, porque só Tu é o médico dos médicos e pode curar a muitos, Senhor. Estende a Tua mão sobre os enfermos, ó Deus. Temos enfermos aqui na nossa igreja, o irmão Joaquim, a irmã Ana Lúcia, a irmã Cleusa, tanto outros irmãos que estão nos leitos de hospitais e outros que estão nas suas casas. Senhor, estende a Tua mão. Estende a Tua mão também, Senhor, sobre os enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos. Só Tu, Senhor, para confortar os corações. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, e conforte-o, Senhor. Conforta-nos, ó Pai. E fica conosco. Ilumina também, Senhor, o pastor que vai trazer a mensagem dessa noite, e que as palavras que serão faladas aqui no Teu santuário possa vir ao encontro às nossas necessidades, e ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais esta noite, e eu quero saudar você com uma ótima noite para você e para sua família, que a graça do nosso Deus e a sua paz esteja no seu coração hoje e sempre, e nós nos alegramos em ter você aqui conosco. Por isso, desde já, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Se você recebeu este convite, este link de algum amigo, muito bem-vindo, você é muito bem-vindo estar conosco aqui nesta série toda especial e que estamos tratando sobre o Santuário de Deus. Você desde já pode compartilhar esse link com seus amigos, pode espalhar esta informação, esta mensagem para tantos outros que também podem participar conosco dessa série toda especial em que estamos desbravando, compreendendo cada vez mais o caminho de Deus que se revela através do seu santuário. Que bom que você está aqui conosco, e eu quero dizer para você, já pega a sua Bíblia agora, o seu papel, o seu caderno, caneta, o que quer que seja, mas vamos juntos montar agora uma sala de estudos, aonde desde aqui você na sua casa pode participar conosco, estudando, marcando, compreendendo a palavra de Deus, e isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Hoje vamos continuar o tema que começamos na semana passada. Na semana passada nós vimos então sobre o Evangelho em símbolos, e vimos que o santuário cumpre uma ideia de tipologia, e a gente fez até uma ilustraçãozinha aqui com a cuba de gelo, né? A forma oca, e que é um protótipo, e o santuário de fato era esse, um protótipo, uma cópia de algo muito maior, que era o santuário celestial, mas também o santuário terrestre apontava para um ministério, para algo que viria no futuro, prefigurava o ministério de Cristo lá na frente, que era a sua vida, morte, ressurreição e também a sua ascensão ao céu. Então o santuário tem duas dimensões, a sua dimensão vertical, que é uma cópia daquilo que Moisés viu no céu, mas também o santuário representa ou prefigura o ministério terrestre de Cristo e também o seu ministério quando ele fosse ressuscitado e subisse aos céus e começasse então a sua oficiação então no santuário celestial. Então nós vimos então que o santuário cumpre essa tipologia, porém a gente parou até o lugar santíssimo. Faltou vermos então a função então dos ministros, quem oficiava ali no santuário, e também respondermos uma segunda pergunta, e eu quero que você entenda bem essa pergunta, porque ela vai definir a continuação do nosso tema. Se Deus habitava no meio do seu povo, se Deus estabeleceu a sua tenda, se Ele armou então o seu santuário e Ele se manifestava no meio do seu povo, a pergunta é: como pode um Deus santo habitar no meio de pecadores? Como é que Deus, sendo o Santo de Israel, o Deus todo-poderoso, impecável, imutável, sem nenhum defeito, sem mancha e sem mácula, o todo-poderoso, a quem quando os serafins estão diante dele, cobrem o seu rosto e se curvam diante dele, reconhecem que ele é santo, poderia habitar no meio de pessoas tão pecadoras como era o povo de Israel? Como Deus habitaria e montaria a sua tenda para viver no meio daquele povo? A pergunta que não quer calar é essa: como um Deus santo poderia habitar no meio de seres pecadores? Hoje a gente vai entender então qual foi a maneira então que Deus pôde habitar no meio do povo de Israel. Como é que Deus pôde revelar a sua santidade, a sua glória no santuário, sem que isso interferisse na relação então com o povo, relacionado à sua ideia de pecaminosidade. Então a gente vai responder essas duas perguntas hoje. Vamos avançar então no tema? O texto que a gente está tendo como base aí
para a nossa reflexão e para os nossos estudos, é Êxodo capítulo 25, versículo 8. E você já está quase decorando esse texto, né? O que diz aí? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, entre eles, por meio deles, através deles. Ele queria habitar no meio do seu povo. Deus, através do santuário, queria habitar, formar uma tenda, demonstrar e revelar a sua glória ali no santuário. E a gente viu então esse texto como base e já vimos então que ele foi feito a cópia, o modelo do santuário celestial. A gente viu aí essa plantazinha aí que mostra o santuário de maneira assim panorâmica, uma visão de cima aí que você consegue enxergar aí como é que estava a disposição do santuário, essa área, esse perímetro aí que vai dividir o santuário em esses 2 quadrados perfeitos, em que estava o pátio, depois você tem a tenda e todo o seu compartimento dividido em Santo e Santíssimo. Esses 2 compartimentos da tenda, que é o Santo e o Santíssimo, você tem então ele dividido com um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esses 2 compartimentos e o santuário, na verdade, ele revela um pouco sobre o que é a santidade de Deus e qual é o processo de santificação. Através do santuário a gente percebe que a santidade tem gradações. E o santuário revela isso. Não é à toa que a nomenclatura santo e santo dos santos, ou santíssimo, revela esse aspecto. Porque essa separação e esse ponto aí vai mostrar como é que se dá o processo de santificação. Você tem a parte externa ao santuário, a parte externa ao tabernáculo, que era o pátio, que era onde estavam então os móveis, o altar de sacrifício, a pia. E é interessante que quanto mais próximos os móveis estavam, mais requintados, mais bem elaborados eram esses móveis. Quanto mais próximo e mais perto da onde Deus se manifestava, os móveis tinham suas diferenças. Exemplo, os móveis que estavam no pátio, o altar de sacrifício e a pia, eram de bronze. A pia era de bronze. Você tem esse detalhe aí no pátio. E o pátio era até onde o povo de Israel poderia chegar. Então os israelitas vinham com a sua oferta, com o seu sacrifício e entravam até o pátio. E é somente ali que eles poderiam ficar. Eles não poderiam cruzar as cortinas e entrar na tenda. Só quem poderia entrar na tenda era o sacerdote. O sacerdote fazia parte da família de Arão, da tribo de Levi. Eles eram investidos e oficiavam então ali no santuário, mais especificamente no lugar santo. O lugar santo era a primeira parte, é como se fosse uma antessala, né? Logo a prévia, antes do Santíssimo. E nessa antessala, o que estava ali eram 3 móveis. E você percebe que agora esses móveis ganham um diferencial. Porque os móveis que estavam no lugar santo, diferente do que estava no pátio, eles são revestidos de ouro. O lugar santo, então, era onde o sacerdote poderia oficiar. Ele poderia entrar. E ele entrava ali constantemente. Ele entrava ali no lugar santo para poder fazer os seus trabalhos, trocar os pães, trocar o óleo da lâmpada, oferecer incenso, espiar o sangue que ficava, aspergir o sangue ali na cortina, que a gente vai ver como é que isso acontecia. Então o sacerdote, ele tinha isso, ele fazia isso, só que até o lugar santo. Mas por detrás do véu que estava o lugar santíssimo, que era onde a presença de Deus estava, ninguém poderia entrar, senão apenas um, que era o sumo sacerdote, ele era o único. E esse sumo sacerdote, ele não entrava em qualquer momento, ele só entrava uma vez ao ano. E ele entrava no lugar santo com o máximo de reverência, santíssimo, perdão, com o máximo de reverência, e não entrava desprotegido. Antes mesmo de entrar no lugar santíssimo, o sacerdote fazia um incenso, e a fumaça tomava todo aquele lugar, e ele só entrava ali no lugar santíssimo com aquela fumaça ali, porque era como se fosse uma película de proteção. Porque ele estaria diante da presença do Eterno, e ele não poderia entrar de qualquer maneira. De forma que no lugar santíssimo, você tem a presença de Deus revelada, a sua glória de maneira mais acentuada, e que é o alto mais grau da santidade, porque a presença de Deus estava ali. Logo o santuário ilustra esse processo de santificação, aonde você tem o pátio, que é o lugar onde as pessoas chegavam e tinham ali, todas as pessoas faziam os seus serviços ali, mas eles não entravam no lugar santo, porque no lugar santo só quem entrava era o sacerdote. Depois você tem o lugar santíssimo, que só quem entrava era o sumo sacerdote, e uma vez ao ano. Então, nesse aspecto, o santuário revela esse processo da santidade de Deus. Deus é santo. E por ser santo, nós não podemos nos portar de qualquer maneira. Por ser santo, nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer forma.
Porque qualquer pessoa que viesse a estar na presença de Deus de uma maneira aleivosa e desrespeitosa à sua santidade, essas pessoas, elas eram cortadas do povo de Israel, eram exterminadas do povo. Porque isso trazia mancha ao santuário de Deus, lançava mancha à santidade daquele Deus santo que estava no meio do povo de Israel. Por isso o povo de Israel tinha uma revelação plena do que era a santidade de Deus e como é que eles deveriam se portar. Porque de acordo com Levíticos, capítulo 19, esse Deus que habita no santuário, ele vai fazer um chamado. E qual é o chamado de Deus a esse povo? Sede santos, assim como eu, o Senhor, sou santo. Então Deus chama o povo de Israel a replicar essa santidade que eles encontram através do santuário. Mas a pergunta ainda permanece: como é que um Deus santo pode habitar no meio de seres pecadores? E você sabe qual foi a solução de Deus para resolver esse problema? O sacrifício. Deus estabelece então os sacrifícios que ali estavam, que aconteciam no santuário, e as ofertas que ali eram trazidas, elas eram a maneira pela qual o povo poderia conviver na presença de Deus. Porque o sacrifício foi um meio que Deus encontrou para poder expiar, para poder tirar o pecado, limpar as impurezas do povo. Então, através dos sacrifícios, o povo poderia então oferecer a Deus, é como se fosse uma ideia de aproximar. Sacrifício tem essa ideia de aproximar, de pessoas que estão distantes, de partes que estão distantes. Então o sacrifício vem e aproxima esses seres. É interessante perceber que, diferente do que a gente pensa, o sacrifício não oficiava uma função que, por exemplo, tem no povo pagão. Os povos pagãos, eles ofereciam comidas para os seus deuses porque eles estavam irados. Então ofereciam sacrifícios e ofertas para poder aplacar a ira desses deuses. E algumas religiões ainda mantêm essa ideia de oferecer sacrifícios. E muitas vezes se faz sacrifício como uma espécie de barganha. Ou seja, você oferece presentes para esses deuses e ele agora retribui você por aquilo que você oferece. Só que no santuário israelita não era isso que acontecia. Não era as pessoas oferecendo sacrifícios a um Deus irado, um Deus que era movido ao sacrifício do povo de Israel. Isso não era isso que acontecia. E nem tampouco era uma maneira do povo barganhar com Deus, ou seja, oferecer a Deus algo para que Deus lhe perdoasse. Muito pelo contrário. Porque o que o povo estava oferecendo a Deus, em última instância, já pertencia a Deus. Nada que o povo de Israel viesse a trazer para Deus era algo que não já pertencesse a Deus. De acordo com o livro de Salmos, ele vai dizer que todas as coisas que há na terra pertencem a ele, inclusive os animais. Em última instância, o povo de Israel está entregando, está levando para Deus algo que já o pertencia. Ele não está dando nada que não seja de Deus. Então, em certo sentido, meus amigos, a ideia do sacrifício não era algo que estava ligado com os méritos, com o homem fazer para obter, mas era porque Deus já havia concedido e eles aceitavam isso, expressavam a sua aceitação do sacrifício ao levar esse sacrifício e oferecer. Eu lembro de uma ilustração de alguém que um dia contou a sua história de um menino que era muito pobre, vivia numa família muito carente, muito humilde. E ele, contando a sua história, ele dizia que os seus pais, eles não tinham tanta condição, e nessas épocas de festas, de Natal, em que as pessoas geralmente trocam presentes, eles não tinham condições muito de dar presentes. E ele, um dia, no dia de Natal, ele havia recebido uma moeda do seu pai. O seu pai havia dado uma moeda para ele, um dinheiro, né, moedas, e ele pegou aquela moeda, e ele querendo agradar, dar um presente para o seu pai. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou um envelope e colocou dentro desse envelope a moeda que o pai dele tinha dado. E colocou dentro do envelope e entregou. Quando o pai pegou aquele envelope e abriu e viu aquela moeda, o pai se alegrou e ficou muito feliz com aquilo que o filho tinha feito. Não porque o que o filho tinha dado para ele fosse algo que ele não já o tinha, porque em última instância, a moeda que o filho tinha dado para ele foi aquilo que ele já tinha dado para o filho. Ele deu aquela moeda para o filho e agora o filho foi lá e entregou ela para ele. O valor daquela moeda não estava no ato de que o filho estava entregando a moeda simplesmente, porque era algo que era dele que ele estava dando, mas era a ideia da intenção, daquilo que ele estava fazendo. Então, nesse sentido, os sacrifícios não eram para conquistar ou granjear a salvação. Deus já tinha oferecido a salvação, e o povo de Israel expressava a aceitação disso através dos sacrifícios. Então, quando eles matavam o cordeiro, eles estavam expressando que eles confiavam no mérito do Cristo que viria para poder perdoar os seus pecados. Ele confiava no poder do substituto que morreria no seu lugar. Então, não era por meio das obras, e nunca foi por meio de obras,
mas sempre foi por aquilo que Cristo fazia. Logo, as ofertas e os sacrifícios que eram feitos no santuário era essa expressão de gratidão, de aceitação, de perdão, de cura e transformação que era efetuada através de cada sacrifício. Aí na sua tela, eu trouxe para vocês aí uma tabela que a gente pode enviar para você depois sem nenhum problema. Essa tabela você encontra aí os sacrifícios que aparecem e ofertas que aparecem na Bíblia. No livro de Levíticos, especificamente, os primeiros capítulos, vai falar sobre cada uma dessas ofertas. Só essas ofertas dariam uma semana de oração, mas eu vou passar bem por alto sobre elas, só para você ter uma ideia de como é que elas funcionavam. A primeira oferta que você tem aí é a oferta do holocausto, ou a oferta queimada, que aparece no capítulo 1 de Levíticos. Nessa oferta é que você tinha, o adorador escolhia entre o seu rebanho, um macho, um cordeiro ali, um animal macho, e levava esse animal sem defeito, sem nenhuma mácula, para o santuário. Ao chegar no santuário ali, ele precisava do sacerdote, que vinham então ajudar ele a mediar isso. E o que é que ele fazia? Ele chegava com aquela oferta, com aquele cordeiro, com aquele animal, que era a escolha dele, ele levava então ali, e ali o que é que ele fazia? Ele colocava a mão sobre esse animal. Ao colocar a mão sobre esse animal, o adorador, o pecador, o adorador que estava fazendo ali, ele estava manifestando o pertencimento, era uma ideia de pertencer, porque quando ele colocava a mão ali sobre o animal, ele estava identificando que aquele animal pertencia a ele. O seu nome ia junto ali, era dele aquele animal, era a oferta que ele estava levando, se identificava com aquele animal. Então, colocar a mão sobre aquele animal era uma identificação do pecador com o cordeiro. E ele colocava então a mão sobre esse animal, o sacerdote vinha então com um cutelo, com uma faquinha, e pegava e imolava aquele cordeiro. Ao imolar aquele cordeiro, ele colhia o sangue daquele animal. Ao colher o sangue daquele animal, o texto vai dizer que esse sacerdote, ele derramava o sangue ao lado do altar. E que altar era esse? O altar externo do santuário. Tá? O altar de sacrifício. Depois dele derramar o sangue ao lado do altar, o que é que ele fazia? Ele pegava, então, esfolava o animal. E ele tirava, então, a carne desse animal e colocava, então, sob o altar de holocausto. E ali, sob o altar, aquela carne era incinerada, ela era totalmente queimada, carbonizada, ou seja, virava fumaça. E essa é a ideia de alimento, Porque, perceba, Deus, diferente de nós, ele não senta para comer. A comida não era trazida e Deus sentava, para você perceber como era a diferença entre o Deus de Israel e os outros deuses. Ele não vinha, então, sentava ao redor do altar de holocausto para poder comer aquela carne. Mas esse presente, essa oferta, esse holocausto, subia até Deus por meio da fumaça. A fumaça, ao subir até o céu, simbolizava a ideia da aceitação de Deus, de que Deus estava recebendo aquele sacrifício como uma oferta agradável a Ele. E o que é que isso significa? É a oferta no santuário. A oferta, então, ali, do holocausto, consumida, queimada, ela significava uma entrega total a Deus. Porque todo o animal, tudo aquilo ali, toda aquela oferta, ela é entregue e era queimada sobre o altar de holocausto, então ela ia diretamente para Deus. Então a primeira oferta que acontecia no santuário, ela simboliza uma entrega total a Deus. A segunda oferta que nós encontramos está em Levíticos capítulo 2, e aí fala sobre a oferta de grãos, a oferta de manjares. Algumas pessoas pensam no sacrifício e pensam que a oferta de grãos, que era uma espécie de mistura de cereais, de bolos sem fermento, com sal, era comida, que era levada e colocada ali sobre o altar e queimada para Deus. Algumas pessoas pensam que isso não era sacrifício. Por que as pessoas pensam que não era sacrifício? Porque não há uma matança, não há derramamento de sangue. Só que há um problema, há uma questão muito importante que as pessoas não conseguem entender, ou pelo menos que elas não se atentaram para isso. Não é o ato de matar um animal que vai determinar que isso seja um sacrifício. Não é o fato de matar o cordeiro, de derramar o sangue, que vai denominar isso como um sacrifício. Mas a ideia de sacrifício é algo que é entregue para Deus, que é sacramentado para Deus, que é sacralizado para Ele, que é levado para próximo de Deus. Se é algo entregue para Deus, isso significa que isso se tornou um sacrifício. E não necessariamente precisa ter derramamento de sangue. Nesse aspecto, a gente entende que, por exemplo, um dos animais que vai aparecer daqui a pouco, que a gente vai ver, que é um bode, nós chamamos de Azazel, e você vai entender nos próximos temas sobre esse bode, ele não é sacrifício, não é porque ele não foi morto, não.
Mas ele não é sacrifício porque ele é mandado para longe de Deus, diferente dos outros que é levado para próximo de Deus. Então a oferta de grãos, a oferta de manjares, ela era um sacrifício também, mesmo que não houvesse derramamento de sangue. Mas você se pergunta, mas para ser oferta não precisa derramar o sangue? Aí você precisa lembrar do texto que vai falar isso. Lá em Hebreus capítulo 9, se você quiser você pode abrir a sua Bíblia, tá? Hebreus capítulo 9. Estou abrindo a minha Bíblia aí. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Aí em Hebreus 9, 22, você vai encontrar o texto que vai dizer o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que você tem aqui nesse texto é algo muito importante, porque o texto está dizendo aqui logo no início, com efeito, quase todas as coisas se purificam com sangue. Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E qual é essa exceção? Aonde está a exceção desse quase? Segundo a lei, a exceção desse quase está na oferta de comida, a oferta de manjares. Essa oferta de manjares era esse quase. E aí a gente pode entender um pouco do que Paulo quis dizer quando ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, e ele vai dizer assim, amados irmãos, ofereçam a Deus um sacrifício vivo, o seu culto racional. Que ideia é essa de Paulo de oferecer um sacrifício vivo? O sacrifício vivo de Romanos 12, versículo 1, está apontando para a ideia da oferta de manjares. Para aquela ideia desse sacrifício vivo, sem derramamento de sangue. E nesse sentido, essa oferta de manjares era aqueles cereais, aqueles bolos sem fermento e sem sal. E nesse caso, não havia derramamento de sangue, não tinha carne, e isso significava o quê? A consagração dos bens a Deus. Uma consagração total daquilo que era que o pecador oferecia para Deus. Então, a oferta de manjares significava essa consagração dos bens para Deus. A terceira oferta que nós vimos em Levíticos, que está em Levíticos 3, é a oferta pacífica, ou a oferta de bem-estar. Essa também tinha que ver com a escolha do adorador, ele poderia escolher entre os seus animais, macho ou fêmea, só que essa oferta tinha um diferencial. Qual é o diferencial dessa oferta? É que ela derramava o sangue ali ao redor do altar de holocausto, tá bom? Tá? O altar externo, tudo bem, igual a outra oferta, só que a diferença era que, na hora, a carne daquele animal, a gordura, a pele daquele animal, ela era consumida. Na primeira oferta, você tem a carne do animal sendo consumida totalmente no altar, ok? Mas a pele era tirada do animal e essa pele ficava para o sacerdote. Era uma comissão para o sacerdote. Já na oferta pacífica, o que você tem? Você tem algo sendo entregue para Deus, mas você tem a outra parte dessa oferta que não é consumida apenas pelo sacerdote, mas ela é consumida tanto pelo sacerdote como pelo adorador, pelo doador. Parece que eles estabelecem um jantar, uma refeição, os dois juntos, e eles compartilham ali daquela alimentação, eles comem junto. E é interessante olhar para essa oferta, porque ela nos mostra que a oferta no santuário da terra, no santuário lá de Levíticos, ela não era algo monótono, não era algo sem vida, mas era algo que era relacional. Acontecia também uma dinâmica ali. E nesse sentido, como o adorador levava essa oferta de bem-estar ali, e ele colocava aquela carne ali no altar, mas pegava a outra parte que pertencia a eles, e ele comia juntamente com o sacerdote, eles mantinham ali uma refeição juntos. E o que é que isso nos leva a entender? Que a oferta pacífica, ela simbolizava uma oferta de gratidão. Ela era essa oferta de agradecimento a Deus, e por isso o pecador levava essa oferta ao santuário. Havia também uma outra oferta, e essa penúltima oferta era a oferta pelo pecado, que era aquela quando o pecador cometia alguma falta, algum erro, o que ele fazia? Ele separava então ali, dependendo, e olha aqui na terceira linha aqui, na terceira coluna, perdão, tem aqui, depende da classe social. Por que depende da classe social? Porque havia ofertas comumente que deveria levar, que era de um animal, mas Deus também pensou nas pessoas que não tinham condições, nos pobres de Israel, porque no povo de Israel havia pessoas que não tinham condições, e não tinham um rebanho vasto, não tinham animais para poder oferecer. E agora, será que essas pessoas não teriam perdão? Pelo fato de elas serem pobres, será que elas não poderiam receber o perdão de Deus? Então vai depender muito da classe social da pessoa. Se a pessoa não tivesse condições de levar um cordeiro para o santuário, Deus aceitava que ela levasse um passarinho, uma rolinha.
E ali era morto e serviria como expiação para o pecado. Mas se não tivesse também uma rolinha, um passarinho para poder levar, e fosse mais pobre ainda que não tivesse isso, Deus aceitava a oferta de manjares ali, ou a comida, sacrifício ali, poderia colocar. Mas se nem isso o pobre tivesse, o pecador que não tivesse condições tivesse, Deus tinha também um meio para poder resolver o problema de uma pessoa que não tinha condições nenhuma de poder oferecer algo no santuário. Então ninguém ficava de fora. Até mesmo as pessoas que não tinham condições sociais para isso, elas eram aceitas, porque Deus havia feito provisão para alcançá-las também. Você percebe que Deus não faz acepção de pessoas? Então não importa a sua classe social, não importa a sua condição, a oferta de Deus, a provisão de Deus alcança você, seja você rico, seja você pobre. Seja você homem, seja você mulher, independe do seu gênero, independe da sua classe social, independe da sua cor, da sua pele, independe de quem quer que você seja. A provisão de Deus alcança todas as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. E nesse caso, quando o pecador cometia então o pecado, geralmente, comumente, ele levava então um cordeiro ao santuário. E ao chegar lá no pátio, com aquele animal, ele colocava a mão sobre a cabeça desse animal. Só que diferente da oferta de holocausto, que ele só coloca a mão sobre a cabeça, já na oferta pelo pecado, ele deve fazer uma espécie de confissão, que era uma ideia de passar o pecado dele para aquele animal. A confissão era como uma espécie de transação, que passava então o pecado daquele pecador para aquele animal sem defeito. Ele seria o seu substituto, que receberia então o pecado daquele pecador. Ao colocar então a mão sobre esse cordeiro e confessar o pecado que estava então ali, passar esse pecado para o pecador, para o animal, então o que acontecia? O sacerdote vinha e ele imolava o cordeiro, colhia o seu sangue e molhava o seu dedo no sangue, naquele recipiente, numa tigelinha, e passava então o sangue nos chifres do altar externo. Lembra que no altar de sacrifício, lá no pátio, havia um altar de holocausto, nesse altar havia 4 chifres? Ele molhava então o seu dedo e passava então ali no chifre do altar. O que é que isso significa, amigos? Passar o sangue nos chifres. Até então você tem o sangue sendo aplicado ao lado do altar. Mas somente na oferta pelo pecado é que o sangue é aplicado nos chifres do altar. Há uma elevação do sangue. Até então o sangue era derramado ao lado do altar, mas agora o sangue é colocado nos chifres do altar. Ou seja, há uma elevação. E por que há uma elevação disso? Porque quanto maior a oferta, quanto maior o tipo, e nesse caso do pecado, precisar intensificar ou acentuar o preço, o valor do sangue que lhe era aplicado. E por isso o sangue era colocado sobre o chifre do altar. Porque aqui está se tratando de uma oferta pelo pecado. É um sacrifício por um pecado cometido, e por isso o sangue também era elevado ao ser aplicado no chifre do altar. E o que acontecia então? A carne, então, desse animal, do que era oferecido pelo pecado, ela deveria ser consumida pelo sacerdote. Mas vale aqui uma ressalva, tá? Existia 2 maneiras de fazer esse sacrifício aqui. Se o pecado fosse da comunidade de Israel, ou de um pecador ali, uma pessoa individual, chegasse e levasse, o sacerdote deveria fazer disso. Ele deveria aplicar, então, o sangue no chifre do altar e comer a carne. Por quê? Porque ao comer da carne, o sacerdote estava participando ali do sacrifício e dessa espécie de mediação e de expiação. Porque ao comer a carne daquele animal, o sacerdote também passava a ser um conduto do pecado daquele pecador. Porque quando ele entrasse dentro do santuário, ele estaria portando também o pecado. Isso vai lembrar alguém para você, que carregou também os nossos pecados? O sacerdote comia carne quando o pecado, como aquela oferta, não era dele, e sim de um indivíduo que trazia. Ou seja, ele aplicava o sangue no altar externo, no altar de sacrifícios, e comia a carne. Ao comer da carne, ele estava então servindo como um portador, um conduto dos pecados daquele povo, daquele pecador que havia se confessado e que ele iria levar para o santuário, quando ele entrasse no lugar santo. Quando ele entrasse no lugar santo, ele então estaria levando e colocando esses pecados ali, ao comer aquela carne. Só que quando o pecador era o próprio sacerdote, ou quando o pecador era uma comunidade ali, era algo mais coletivo, quando o pecador era ele mesmo, ele não poderia comer da carne.
Se for o sacerdote que pecasse, o que ele faria? Ele iria da mesma maneira, colocar a mão sobre a cabeça do animal, confessar os seus pecados, matava o cordeiro, pegaria o seu sangue no recipiente e ele levaria então o sangue, e ao invés de aplicar no altar externo, ele levaria o sangue agora para o lugar santo. Ao chegar no lugar santo, o que ele faria? Ele molharia o dedo naquele sangue, passaria então num dos chifres do altar de incenso, lembra que o altar de incenso tinha 4 chifres também? Colocaria ali no altar de incenso, você percebe que o sangue é cada vez mais elevado, né? Nesse sentido. Colocaria então o sangue nesse altar, nesse chifre do altar de incenso, e depois o que ele faria? Ele aspergiria 7 vezes esse sangue sob a cortina, diante do véu. E ali então era aplicado o pecado, ali no lugar santo. E ele deveria fazer o que com a carne daquele animal? Deveria consumi-la totalmente, mas ele não deveria comer. Ele deveria queimar toda a carne do animal. Por quê? Porque ele era a pessoa que tinha pecado. Ele só comeria da carne do animal, que fosse oferta pelo pecado, se essa oferta fosse de um indivíduo. De uma pessoa ali que trouxe ali e fez aquela oferta. Mas se o pecado fosse dele, ele não poderia comer aquela carne. Como é que o pecado chegava então ao santuário, se o pecado fosse sacerdote? Através do sangue aplicado na cortina. E se fosse de outra pessoa, chegava por meio dele ter consumido a carne. Ele comia a carne, e quando ele entrava então para oficiar no lugar santo, ele estava então contaminando o santuário com o pecado daquele pecador que havia então levado o cordeiro para lá. Ok? Espero que até aqui esteja ficando claro para você. Se não ficou muito claro, não tenha dificuldade. A gente vai ter uma sala VIP onde a gente pode tirar suas dúvidas e perguntas sobre isso. Mas estamos aqui à disposição para cada vez mais iluminar, trazer mais luz sobre esse assunto para que fique claro na sua mente como isso está apontando para o sacrifício de Cristo. Por fim, você tem então a oferta pela culpa, a oferta pela restauração. Essa oferta, ela diz respeito a pessoas, por exemplo, que tinham cometido algum delito em Israel. Digamos que alguém tinha roubado ou trouxe algum problema para uma propriedade de alguém. Não bastava apenas essa pessoa restituir o que ela havia tirado, o que ela havia roubado, o que ela havia trazido problema para alguma propriedade de alguém. Ela precisava também oferecer uma oferta pela culpa, que era a oferta de restauração. É interessante que quando você olha para a história de Zaqueu, você vê mais ou menos isso acontecendo. Porque Zaqueu, quando reconhece que ele tinha defraudado as pessoas, ele não apenas reconhece isso. Ele não é apenas perdoado, mas ele também precisa restaurar aquilo que ele havia levado às pessoas. Então a oferta pela culpa ou pela restauração, ela tinha basicamente essa ideia. Era um carneiro que era oferecido, o sangue desse carneiro era oferecido ao lado do altar, a carne era consumida pelo sacerdote e ela significava reparação. Uma reparação dos danos causados. Então, em certo sentido, quando você peca contra alguém, contra o seu próximo, isso não é um pecado que diz respeito somente a você e ao seu próximo, mas diz respeito também, em última instância, também a Deus. Então, nesse sentido, os israelitas levavam também uma oferta pela culpa ou para a reparação. Então, basicamente, você tem aqui nesse quadro uma visão geral das ofertas que aconteciam no santuário. Mas a gente precisa chegar no final dessa história. E para a gente chegar no final, a gente precisa ver 2 serviços importantes que aconteciam no santuário. O primeiro deles é esse serviço aí, que é o serviço diário. Além das ofertas que o povo trazia, além dos sacrifícios que o povo trazia, porque tudo isso que a gente viu aqui foi o que o povo trazia, levava lá no santuário. Todas elas. Mas além daquilo que o povo fazia, havia uma que era o sacerdote que fazia, que era o serviço diário. O que se dá nessa oferta? Todos os dias no santuário, obrigatoriamente, deveria morrer 2 animais, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados. E eles são sacrificados em horários diferentes, um pela manhã e outro no crepúsculo da tarde. Pela manhã, o sacerdote deveria matar um cordeiro, ele deveria oferecer um cordeiro. E ao fazer isso, e ele fazia isso e aplicava então o seu sangue lá no lugar santo, ele estava fazendo isso por algumas razões. Lembra que eu falei sobre uma pessoa que não tinha condição social para poder levar então um cordeiro ou animais para ali, ou pessoas que estivessem viajando e não tivessem condições de ir ao santuário para poder levar a sua oferta? Quando o sacerdote estava matando um cordeiro ali, ele fazia isso para toda a congregação. E isso alcançava também aqueles que não tinham condições de estar de ir no santuário, entregar e levar a sua oferta para perdão dos seus pecados. E para aquelas pessoas que não tinham condições nenhuma também de oferecer nenhum sacrifício, porque não tinham condições sociais, essa oferta também alcançava essa pessoa. Então, quando o sacerdote oferecia um sacrifício pela manhã, essa oferta alcançava
essas pessoas, toda a congregação. Elas poderiam confiar que elas estavam ali. Quando o sacerdote estava oferecendo aquele sacrifício, elas mentalizavam e sabiam que naquele horário o sacerdote estava oferecendo um sacrifício e ela estava incluída ali. Ela poderia ter certeza do perdão, porque naquela oferta ela também estava participando daquilo, porque era para toda a congregação. À tarde, no final da tarde, você tem uma outra oferta e você tem a mesma coisa acontecendo. Então, essas duas ofertas tinham esses significados básicos. Então, o que acontecia? Ela acontecia no compartimento santo, tá? E o que acontecia? O sacerdote levava esse sangue e molhava, então, na ponta do chifre do altar de incenso, aspergia esse sangue na frente ali no véu, aspergia o sangue ali no véu, e então ele estava aplicando, estava conduzindo, estava sujando o santuário com o pecado daquele povo. E as pessoas poderiam ter o perdão pelos pecados. O que é que isso significa, meus amigos? E aqui a gente já está chegando no nosso final. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: a dinâmica do santuário era uma só. Eu pequei, eu cometi um pecado, reconheço o meu pecado, sei que Deus tem uma maneira de perdoar. Então o que eu vou fazer? Eu levo um sacrifício, eu levo uma oferta. Ao levar a minha oferta, ou ao sacerdote fazer a oferta, ele mata aquele cordeiro. Ao matar aquele cordeiro, ele pega aquele sangue é levado para o lugar santo, é aplicado ali no lugar santo. Aquele pecado que estava em mim, saiu de mim e foi para um substituto. Quem é o meu substituto? O cordeiro. O cordeiro, quando morre por meio do seu sangue, ele vai então levar o sangue como um conduto e vai levar até o lugar santo e coloca na frente, diante de Deus. Deus estava no lugar santíssimo e o véu estava na sua frente. Então o pecado do pecador saía dele, ia para o animal e do animal ia para o santuário. Ficava ali no santuário, diante de Deus. E quem mediava isso tudo? O sacerdote. O que é que isso significa? Ali no santuário, você tem uma exemplificação clara do que acontece na dinâmica da salvação. Quando o pecador saía dali, depois de ter matado o cordeiro, ele saía dali com a certeza de que seus pecados foram perdoados. Mas o pecado daquele pecador permanecia ali no santuário. Ele ficava ali no santuário. Ora, mas ele não havia sido perdoado? Sim. Só que isso ainda era um problema. Mas deixava de ser um problema do pecador. E agora o problema passava a ser de quem? De Deus. O pecado agora que saiu do pecador, foi para o cordeiro e do cordeiro foi para o santuário, agora ilustra que o problema do pecado está agora nas mãos de Deus. O pecador poderia ir para casa tranquilo, mas agora o seu pecado estava ali e Deus precisava resolver o problema daquele pecado. Era como se ele estivesse então jogando ali o seu pecado, o problema do seu pecado diante de Deus, nas mãos de Deus. Era como se ele estivesse transferindo a bomba dele para Deus e agora ficava ali no santuário, registrado por meio do sangue. Registrado por meio do sangue o problema do pecado. E quando é que Deus iria resolver esse problema? Que ficava ali diariamente, sangue era aspergido ali naquela cortina, sangue era colocado ali naquele altar, diariamente aqueles pecados que saíam dos pecadores e iam para o santuário. Até quando esse sangue, até quando o pecado permaneceria registrado aí no santuário? Até uma vez ao ano, um dia do ano, que é o serviço anual, que é no dia da expiação, quando o sumo sacerdote faria então expiação para resolver o problema do pecado que estava registrado no santuário no ano inteiro. É aí que o sumo sacerdote entra em ação. É aí que acontece aquilo que nós conhecemos como Yom Kippur, o dia do juízo. O dia do juízo. Por que nós estamos falando disso tudo e por que você precisa aprender isso e por que quem está vendo tudo isso? Para mostrar para você que pecado não se explica, pecado se paga. O pecado tem um preço. E qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a morte. Você precisa de um substituto. Você precisa de alguém que substitua você. Se não é você que vai morrer, se a Bíblia em Romanos 6, 23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. Mas se não é você que morre, alguém precisa morrer no seu lugar. Para que você não sofra a penalidade da morte, alguém precisa receber a penalidade no seu lugar. E quem recebe a penalidade no seu lugar? Nesse caso, no sacerdote, no santuário do terrestre, do Antigo Testamento, nesse caso, o cordeiro. O cordeiro recebia a penalidade do pecador.
mas precisava também de um mediador. De alguém que mediasse e que levasse sangue à presença de Deus. E quem era o mediador nesse caso? O sacerdote. Mas e hoje? Como é que isso acontece? Cristo é o nosso Cordeiro perfeito. Ele é aquele que recebe a penalidade do pecado no meu lugar e no seu lugar. É Ele quem recebe os pecados quando eu chego e confesso os meus pecados. Quando eu digo, Senhor, eu pequei e eu confesso os meus pecados e peço perdão para Ele. Ele recebeu os nossos pecados ali na cruz do Calvário. E agora, Ele entra em cena como sacerdote, como meu mediador, e leva o seu próprio sangue, e oferece a Deus com mérito para o meu perdão e o seu perdão. O pecado deixa de ser um problema meu e passa a ser um problema de Deus. E Deus resolveu esse problema, entregando o seu filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Sabe o que isso significa? Graça, misericórdia, amor, justiça. Pecado não se explica. Pecado se paga. E o preço do pecado foi manifestado nos sacrifícios que aconteciam no antigo Israel. Por isso hoje, meu amigo, você pode descansar o seu coração. Eu não sei quais são os seus pecados. Eu sei quais são os meus. E eles já me assustam muito. Mas esses pecados que eu cometo e que eu tenho ciência disso, eles não são mais um problema meu. Porque esse problema foi resolvido. Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, morreu no meu lugar. E eu posso descansar o meu coração, porque por meio da sua morte, eu tenho perdão pleno de todos os meus pecados e posso ir embora. Assim como aquele pecador saia do santuário, tranquilo que seu pecado havia sido perdoado, eu saio tranquilo, hoje, sabendo que Deus perdoou o meu pecado, e hoje Ele também quer perdoar o seu pecado. Eu não sei quem é você, não sei qual é a sua história, não sei quais são os seus pecados, mas hoje Deus também quer te oferecer perdão, restauração, completamente, para que você possa ir em paz, sabendo que o sangue de Jesus cobre todas as suas impurezas e a sua injustiça. Ele é o nosso Cordeiro perfeito. Ele é a nossa solução para o problema do pecado. Por isso, aceite hoje esse sacrifício perfeito de Jesus, que cobre você, te limpa, te purifica, para que você possa viver uma vida em paz com Deus, por causa do seu Filho Jesus. Deus abençoe você, meu amigo. Aí na tela deve estar aparecendo um QR Code, você já deve ter visto ele. É nesse QR Code que você deve entrar no nosso grupo, se você ainda não entrou. Ainda dá tempo de você entrar. Entra nesse grupo do WhatsApp. Juntos nós queremos estudar um pouco mais sobre esse tema. Queremos falar um pouco mais de perto com você sobre isso. Entra neste grupo, às terças-feiras, às 8 horas. Estamos nos reunindo através do Zoom, para poder tirar dúvidas, conversar um pouco mais sobre esse tema, esclarecer os seus questionamentos, para que você possa entender um pouco mais sobre o sacrifício de Jesus. Se você quiser, entre neste grupo, pelo QR Code que está aparecendo na sua tela, e ao você entrar nesse grupo, você terá então acesso ao link para poder participar conosco dessas reuniões, tá bom? Aguardamos vocês e vamos nesse momento orar e vamos agradecer a Deus pelo estudo da sua palavra. Querido Pai, obrigado pelo sacrifício perfeito em Cristo Jesus. Obrigado porque Ele é o nosso substituto. Obrigado porque Ele na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados e hoje podemos ir em paz, sabendo que o seu sangue nos purifica de todo pecado e de toda impureza. Bom Deus, olha para nós neste momento com o seu olhar de misericórdia. Interceda por nós diante do Pai, para que possamos a cada dia mais viver a nossa vida livre do peso da culpa, livre do pecado, a cada dia mais próximo do Senhor. Abençoe este amigo e esta amiga que ora comigo, seja com ele, com a sua família e com os seus dilemas e seus problemas da vida, que o Senhor possa suprir as suas necessidades. Guarda eles em tuas mãos, é a minha oração e o meu desejo nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, Deus abençoe você, foi muito bom ter você conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o nosso próximo encontro, na nossa próxima semana. Deus abençoe.